Okay. Okay, got it. Okay. Então, espera que eu devo dar o... ah, isso. Ok. Pode conseguir. O pessoal aí conhece a Universidade Rural, professor? Tem que deixar o convite para eles virem aqui também, passear um pouco, conhecer. Sim. A senhora também traz eles, Eu, vezes. eu, eu já fui uma vez na banca. Muito Ah, bonita. é? Devo dizer, gente, que a Rural realmente é uma universidade muito linda, muito assim, um prédio histórico. Ah, deveria colocar a Uhum. próxima vez uma foto lá para eles verem. Vamos lá, É, pois é. vamos lá. Então, pode começar. Prazer ter o Renan Então, conosco. com- é um prazer meu, professora. Bom dia para vocês. Acho que eu não conheço ninguém, né? São todos alunos que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, né, professora? Ainda tem um curado lá por lá. Ah, é? Ah, tá. Para que vocês que não conhecem a área de otimização, né? Basicamente, bom, se eu fosse falar da forma mais resumida possível aqui, seria achar máximos e mínimos de funções, né? Mas, em geral, na prática, assim, quem trabalha nessa área tem a ver com tomada de decisão, né? Se vocês pensarem, sei lá, o caminho que um caminhão de lixo vai fazer para recolher o lixo na cidade, no bairro, tudo isso dá para escrever como um problema da área de otimização. Em geral, se tem alguma empresa envolvida, a gente vai estar pensando em geral, a maioria dos casos é isso, né? A gente vai estar querendo maximizar o lucro da empresa ou minimizar prejuízo, digamos assim. Então, para só começar a exemplificar, a gente já começar a trabalhar com algum probleminha, eu pensei em mostrar para vocês o problema da dieta. Eu já consigo compartilhar aqui a tela, professora? Sim, sim, pode. Tá, vou botar aqui. Terminou? Terminou? Pode ser. Estou aplicando uma prova aqui ao mesmo tempo. Deixa eu tentar compartilhar aqui. É porque, historicamente, a área de otimização ela surgiu, bom, dizem pelo menos, né, que foi da necessidade. O Renan, Oi. deveria ter a tela, aparecer algo na tela? Eu vou compartilhar ainda. Ah, sim, sim, Não, não, ainda vou somente. compartilhar. Só Sim, falando que eu sim. estou tentando botar aqui. É, deixa eu ver aqui se consigo. Acho que eu vou compartilhar tudo, a tela toda mesmo, mais fácil. Só não sei se vocês podem me interromper à vontade, podem falar aí, porque eu não vou estar olhando diretamente o Zoom aqui, não. Deixa eu ver aqui. Tá, então, historicamente, parece que a área começou com isso, né? Com o problema do exército americano, que queria alimentar a tropa, né? Mas gastando o mínimo possível para comprar os alimentos, né? Mas claro que eles tinham, na verdade, uma necessidade nutricional. Então, isso aqui eu peguei um exemplo bem bobinho que a gente pode fazer aqui juntos agora, né? Começar brincando com um pouquinho de modelagem, que seria, bom, uma tabelinha com vários alimentos e o que tem de nutrientes em cada um desses alimentos, né? Então eu peguei aqui só dois tipos mesmo, vitamina A e calorias, mas em geral essa lista aqui poderia ser muito maior, né? Tanto de nutrientes quanto de alimentos. E quanto que é o valor da porção de cada um desses alimentos. Então a ideia seria, a gente quer montar uma refeição que atenda a essas necessidades nutricionais aqui. Então uma Espera, cortou um uma pouco. refeição boa, né, digamos, a quantidade possível, gastando o mínimo possível para montar essa refeição. Uhum. Quer que eu repita, professor? Sim, por favor, porque cortou. É, o problema seria, então, montar uma refeição diária aqui, escolhendo esses três alimentos, uma quantidade desses alimentos para montar uma refeição, de forma que atenda a essas necessidades nutricionais. Ou seja, você tem uma certa quantidade de vitamina que você precisa ingerir naquele dia, uma certa quantidade de calorias que você precisa ingerir,
Então, você quer escolher quantidades desses alimentos de forma a montar uma refeição que atenda que tem esses nutrientes, mas gastando a menor quantidade possível, gastando o mínimo possível. Tá bem? Tá bem. Então, em geral, tá, então em problemas assim de modelagem na área, o que a gente recomenda para os alunos em geral, né, a primeira coisa a se fazer é decidir qual vai ser a variável, né? O que a gente precisa decidir aqui com relação a esse problema, por exemplo? O que precisa ser decidido? Seria a quantidade de cada alimento que vai entrar na sua refeição. Tá? Então, bom, é um exemplo de variáveis, né? Vocês poderiam modelar de diversas formas diferentes. Mas a princípio eu vou mostrar um exemplinho aqui que seria quanto de milho eu tenho que colocar nessa refeição, quanto de leite e quanto de pão, por exemplo. Tá? Então, baseado nessas quantidades, vou lembrar agora qual é o meu objetivo. O meu objetivo era gastar o mínimo possível. Então, deixa eu botar aqui. Se eu escolher chamar, vou dar esses nomes para as variáveis. Tá aqui de quantidade e o subíndice para milho, leite e pão, por exemplo. Então, se eu quero gastar o mínimo possível, se eu comprei Q quantidades de milho, o que eu gastei com o milho seria 0,18 vezes o Q do milho. Seria o total gasto com aquela quantidade que eu escolhi para que o que a gente quer fazer aqui, o nosso objetivo realmente é minimizar o gasto total. Então, essa aqui seria uma expressão representando o gasto total com a dieta que você vai montar, dependendo, claro, que é uma função de cada um dos alimentos. Tá bem? E aí, bom, só que tem que lembrar que não é qualquer, não posso botar qualquer valor nessas quantidades, né? Você tem que lembrar que eu preciso atender as necessidades nutricionais. Então, eu preciso atender a necessidade de vitamina A, por exemplo, que era entre 50 mil e acho que 5 mil, 50 mil, 5 mil e 50 mil. Então, eu preciso de uma expressão que represente qual vai ser a quantidade total de vitamina A na refeição. Então, é a mesma coisa, tá? Uma vez que eu escolhi aquelas variáveis que vão representar a quantidade, em cada porção de milho eu tenho 107 unidades de vitamina A. Então, o total de vitamina A só do milho vai ser 107 vezes a quantidade de porções. Tá? E faz isso também para o leite e teria também para o pão, mas está multiplicado por zero, né? Teria o termo do pão aqui também. Bom, e a mesma coisa então para calorias ou para quantos nutrientes você tivesse. Né? Se tivesse outros nutrientes, você teria outras restrições aqui. Tá legal? Então, bom, tinha também lá no início dizendo que a gente não deveria ingerir mais do que 10 porções de cada um dos alimentos para não exagerar em nenhum dos alimentos. Então, a gente teria mais ou menos esse modelinho aqui. Para esse exemplinho, esse seria o modelo. Tá legal? Estou passando rapidinho porque a gente já tem um pouquinho de tempo também e acho que isso aqui talvez seja muito simples, né? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Gente, dúvida? Acho que não, né? Acho que tá tranquilo por Não. enquanto, né? É. Sim, tá bom. Então, o objetivo da... Oi, professora, falou para mim. Professora? Sim, tá bom, tá bom. Eu caí? Não. Tá legal. Então, o objetivo do nosso que eu planejei aqui era justamente entender agora como que se resolve esse tipo de problema. Tá? A gente vai ver a matemática mesmo por trás dele e tentar entender como que funciona um dos métodos de solução, né? Mas, bom, não sei qual vai ser o uso de vocês da otimização aí durante o curso. Então eu pensei em já tentar mostrar aqui já uma forma de resolver utilizando um programinha mesmo. A gente não vai saber o que está sendo resolvido por trás, mas só de já pegar uma solução. Então, por exemplo, tem um programinha que eu acho bem fácil de trabalhar, que é o Wample. Vocês conseguem ver bem ou tá pequeno? Dá para ver aqui? AMPL. Dá pra ver. Ele é um programinha que ele não é gratuito não, mas ele tem a versão de estudante. Né? Então vocês conseguem baixar no site sem problema. Entrar lá no site do Wample e baixar. E eu gosto dele, por exemplo, vocês poderiam resolver esse tipo de probleminha aqui usando o Python ou o Julia, que está muito na moda para resolver problemas de otimização. Mas aí teria que saber realmente programar nessas linguagens. Né? E o que eu quero mostrar aqui nesse Ample, ele é bem facilzinho. Aqui. Você abre um bloquinho de notas. Tá? Eu peguei no bloquinho de notas e escrevi quase igualzinho
o que está nos slides, com esse comandinho var. Então, eu botei var, tá bom? Só disse quais eram minhas variáveis e escrevi as expressões. Só que a coisa aqui no AMPL é que toda expressão precisa de um nome. Então, essa expressão aqui, a primeira, eu chamei de objetivo, que era o objetivo do meu problema, que era minimizar. Então, é sempre um nome e 2 pontos. Tá? Essa aqui, que é nas necessidades da vitamina A, eu dei o nome lá de vitamina A. Então, sempre um nome e 2 pontos. Tá? É a única coisa que você precisa de diferente, digamos assim. Mas você repara que o jeito de botar ali é igualzinho. Nada demais. Tá? A gente escreve do mesmo jeito que eu escreveria aqui nos slides, no papel, na mão, você escreve aqui num bloquinho, num TXT, e já é a linguagem de programação do AMPL, digamos assim. Tá bom? E aí, bom, aí a gente entra no AMPL aqui, eu já conseguiria, por exemplo, pedir para resolver. Vou passar o nome desse arquivo, esse arquivo eu botei dieta exemplo.model. Vou escolher um resolvedor, porque esse AMPL, na verdade, ele é só a linguagem de programação mesmo, ele só é um interpretador. Ele pega esse texto que você escreveu e programa externo para poder resolver. Então, por exemplo, você poderia usar Cplex, é um deles. Express é um deles também. Tá dando para ler, professor? Ou a letra tá pequenininha? Está dando, está dando. Tá, que ótimo. Então, eu vou usar o Express, por exemplo. Só escolher o resolvedor e aí mando resolver. Pronto, ele resolveu. Aí eu posso ver os valores das variáveis, digamos assim, como que ficou a minha dieta, então, por exemplo, QL, QM e QP. Aí ele mostra lá. Então tá bom, o ótimo aqui, ou seja, a refeição que você montaria respeitando as necessidades nutricionais, mas que você gastaria o menor valor possível, você pagaria menos por montar uma refeição, seria 10 quantidades de leite, 10 porções de leite, 10 porções de pão e quase 2 porções. Tá bom? Então isso aqui é só uma forma de resolver sem saber nada da teoria, por enquanto. Vocês poderiam brincar já, se quiserem instalar esse programinha, vocês podem ficar brincando já um pouquinho. Mas o que eu pretendo conversar com vocês é de fato que quando eu dei esse comando para resolver aqui, o que aconteceu, né? O que ele está rodando, resolver problemas desse tipo, problemas de otimização em geral. Tudo bem? Terminou também? Então, obrigado. Pronto, agora encerrei a prova aqui. Tá bom? Então, esses tipos de... Deixa eu botar aqui. Em geral, todo problema de otimização, isso aqui seria o formato geral de um problema de otimização, tá? Eu estou maximizando ou minimizando, tá? Tanto faz. Eu vou estar ou maximizando ou minimizando uma determinada função, só que o domínio dela não é todo o RN, né? Se eu tenho N variáveis naquela função, o domínio não seria todo o RN. O domínio dela está restrito e esse domínio, ele é, digamos, ele é descrito por uma certa quantidade de igualdades ou desigualdades. Né? Então, nesse nosso probleminha aqui, eu estaria minimizando essa função aqui, só que tem 3 variáveis, né? Mas elas não posso escolher quaisquer valores para essas variáveis, ou seja, o domínio dessa função não seria todo o R3. E aí o domínio é um subconjunto dado por essas desigualdades aqui. Tá bom? Cada uma dessas desigualdades vai restringir o domínio da função. Opa, desculpa. E aí a primeira coisa que eu queria comentar aqui é que, apesar de a gente poder trabalhar com desigualdades e igualdades, de forma geral eu posso sempre assumir, sem perda de generalidade, que a gente só tem igualdades, tá bom? Porque se eu tenho uma restrição de desigualdade, a gente pode fazer o seguinte, vou botar aqui um exemplinho. Eu suponho que essa aqui seja uma restrição do seu problema. Você tem 2 variáveis e essa soma delas tem que ser menor do que 10. Então, suponho que a gente esteja, por exemplo, no ponto x, no ponto 2, 1. Tá? X está valendo 2 e o y está valendo 1. Bom, essa expressão do lado esquerdo, então, valeria 7, né? 4 mais 3, 7. Isso, você estaria com 7 menor ou igual a 10, ou seja, tá ok. Ou seja, o que está faltando para chegar no lado direito, ou seja, essa que eu vou chamar de folga aqui, ou seja, essa restrição aqui, ela teve uma folga de 3 unidades, digamos assim. Tá? Nesse ponto aqui, você teve uma folga ali de 3 unidades. Então, eu posso
acrescentar uma variável ao modelo, vou estar introduzindo uma nova variável que representaria exatamente essa folga. Tá? Como essa expressão ela é sempre menor do que o lado direito, menor do que 10, se eu colocar uma variável nova aqui, ela ficaria não negativa. Tá? Então, eu posso substituir aquela ali por, deixa eu botar aqui, por isso aqui, 2x mais 3y mais um z, que seria a minha variável de folga, igual a 10. Mas lembrando que o z tem que ser não negativo. Tá? Vocês concordam com isso? Desde que o z seja não negativo, ele representaria exatamente essa folga. O quanto falta para chegar a 10 ali naquele ponto. Tá legal? Então, toda restrição de desigualdade, se eu introduzir variáveis de folga, Cortou. O Renan? Renan? qual é a vantagem disso, entre aspas? A vantagem é que a x igual a b, tá? Nesse exemplo aqui o b poderia ser zero. Se todo mundo for zero, b seria todo um vetor nulo aqui. Espera, Tá bom? porque Então eu estaria maximizando ou o Renan? minimizando uma determinada função Renan? onde o domínio dela é Renan? descrito como sendo o conjunto solução de um sistema linear. Renan? Tá? Ficou claro isso? Perdemos você Oi, nos oi, voltei. últimos. Oi. Perdemos você nos Voltei. últimos 2 minutos. Chegamos Ih, volta tudo? Não, cortou. Não, chegamos à equação, mas depois do comentário que você fez, que transformou em variável em identidade, e depois você Isso estava. aqui? Sim, aqui chegamos, mas depois estava comentando qual seria a vantagem e cortou. Ah, sim, tá. Então eu vou voltar aqui. Então, suponha o caso mais simples primeiro. Vamos pensar que todas as funções são lineares. A f é linear, a g é linear e a h é linear. São todas funções lineares. Se nessa g aqui, se em todas as minhas restrições do tipo inequações, né, tipo de desigualdade, se eu introduzo variáveis de folga nelas, em todas elas, então eu vou ter somente restrições de igualdade. Todas elas vão ser de igualdade. Ou seja, se eu estou supondo que elas são lineares, o que eu tenho, na verdade, é um sistema linear de equações. Então, na verdade, a vantagem basicamente é essa, porque eu vou estar maximizando ou minimizando uma determinada função, onde o domínio dela, né, o conjunto de valores que eu vou aceitar como solução, o domínio dessa função é dado pelo conjunto de solução de um sistema linear. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como maximizar f, maximizar a função, dado que só aceito valores em ax igual a b. Seria uma coisa desse tipo aqui. Opa. Tá? Seria uma coisa desse tipo. Eu estou maximizando uma função f, mas eu só aceito valores que sejam solução de um sistema linear. E aí, sistema linear, é porque a teoria de sistema linear é bem conhecida, né? A gente sabe trabalhar bem. Quem fez um bom curso de álgebra linear aí, a gente consegue trabalhar bem esse tipo de problema. Esse problema aqui é um dos problemas. Cortou novamente. Tá bom? Cortou novamente. Tá ouvindo ainda, professor? Eu tô vivo Agora, ainda aqui? sim. Uhum. Cai de novo? Não. Sim, vai lá, para entender. Tá bem ruim a internet. A internet aqui tá bem ruim. Tá bom? É só a vantagem só essa, porque aí as suas restrições são, na verdade, não deixa de ser um sistema de equações lineares aqui. Tá legal? Tá legal. Então, pra gente começar, será que dá tempo ainda? 20 minutos? Pra gente começar a falar um pouquinho, então, de como resolver problemas. Eu falei, eu vou focar, a princípio, em problemas lineares, tá? A função é linear e a descrição do domínio dela, né, que a gente chama de restrições aqui, vão ser todas equações lineares também. Deixa eu abrir um negócio aqui. Dá para ler esse probleminha? Tá pequenininho também? Consegue enxergar?
você consiga ver, sim. Tá. Então, vou pegar esse probleminha de exemplo aqui só para a gente trabalhar um pouquinho a intuição, algumas coisas aqui. Né? Então, se eu fosse, quero maximizar a função 3x mais 5y, mas, de novo, se fosse irrestrita essa função, se o domínio dessa fosse todo R2, não existiria o máximo, né? Porque 3x mais 5y não tem o máximo para qualquer valor de x e y. Então, essas restrições aqui vão definir quais são os conjuntos de valores x e y que são interessantes no problema, quais que você quer trabalhar. Né? Então, essas duas últimas, x e y maior ou igual a zero, está dizendo que eu só quero pontos no primeiro quadrante. Tem o x menor ou igual a 4, dizendo que eu quero somente a esquerda dessa reta. Né? O y menor ou igual a 6, somente abaixo dessa reta. E, por fim, aquela lá, 3x mais 2y igual a 18. Eu quero somente também de todas elas, no conjunto que interessa para mim, é esse polígono aqui e o interior dele também, né? Que é o que a gente chama de região viável do problema. Região viável nada mais é do que o conjunto de pontos que eu estou interessado. Só quero maximizar a minha função, 3x mais 5y, mas somente para pontos nessa região, considerando somente pontos dessa região. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui está em R2, é um problema pequenininho, a gente conseguiu desenhar e tudo, está olhando. Então, uma forma fácil de resolver aqui de uma forma bem ingênua seria olhando as curvas de nível da função. Tá? Nota que como eu estou nesse restrito, esse caso de todo mundo ser linear, todas as funções serem lineares, tanto a minha função objetivo aqui, o 3x mais 5y, ele é representado por uma reta, quanto as restrições também. Todos eles são dados por retas. Tá bom? Funções lineares em duas variáveis são equações de retas, né? Se eu estivesse na igualdade. Tá legal? Então, a região viável sempre vai ser um polígono. E o interior dele é definida por um polígono aqui. Tá? Esse é o primeiro ponto a ser observado. E as curvas de nível da função também vão ser retas. Tá bom? Podem me interromper aí. Se eu falo meio rápido, estou passando meio rápido, vocês podem ir me interrompendo se precisar tirar alguma dúvida aí. Tá bom. Tá, então, por exemplo, aqui a função maximizar 3x mais 5y. Eu poderia ver aonde que essa função vale 0, por exemplo. Então, eu vou ver onde está a curva de nível 0 dessa função. E a curva de nível 0 dela, vou botar aqui, sei lá, estaria aqui, passando pela origem, né? Você desenha a reta, 3x mais 5y igual a 0. Faz o desenho da reta, ela está lá. Como a gente está maximizando, então eu vou procurar ver se tem algum valor maior do que esse zero. Será que tem algum ponto nessa região que a função vale, sei lá, 10, por exemplo? Eu vou desenhar a curva de nível 10. Vou aumentando o nível, né? Vou desenhar a curva de nível 10 aqui. Tá em algum lugar por aqui. Então, sim, tem pontos ali que tem interseção da curva de nível com essa região, então tem pontos nessa região que valem 10 é o valor do nível. Então, sempre que existir interseção, significa que tem algum ponto cujo valor da função vai dar o nível. Aqui eu já estou em 30, quase 30. Né? Então, eu sei que o máximo tem que ser 31 ou mais. E aí você vai aumentando. Então, graficamente, já que a gente conseguiu desenhar, o problema é bem fácil, graficamente a gente pode identificar o ótimo desse problema aqui, o ponto de máximo dele, como sendo o último ponto de interseção entre a curva de nível, se eu fizer essa brincadeirinha, né, de modificar o nível da curva, é o último ponto de interseção entre a curva de nível e a região viável. Tá? Então, nesse caso aqui, esse ponto aqui, o x igual a 2 e o y igual a 6, seria a solução desse problema, é o ponto de máximo desse problema aqui. Tudo bem? E aí a pergunta, isso aqui é só para brincar um pouquinho com a intuição, tá? Então, de novo, a hipótese é a seguinte, todas as funções são lineares, a gente está só no caso linear por enquanto. Então, a região viável é sempre delimitada por retas, ou segmento de retas aqui, né? E, então, ou seja, a região viável tem o formato assim de um polígono. A pergunta é, esse caso aqui bateu num vértice. Nesse exemplo aqui que a gente está brincando, o último ponto aqui de interseção foi um vértice do polígono. Vocês imaginam que eu posso afirmar isso para todo o caso linear? Ou seja, pensa que eu tenho sempre um polígono e as curvas de nível são sempre retas também. Então a solução do problema vai ser sempre um vértice do polígono?
Opa. Isso é para vocês pensarem mesmo. Eu tô aqui ainda, professor? Sim, sim. Caí de novo? Não, não, não. Então, Caí, morreu. não, não. Eu estou ouvindo você. Tá me ouvindo? Tá. Agora eu tô, antes eu não tava. Tá bom. Então alguém consegue, sei lá, alguém poderia dar alguma. Eu consigo algum exemplo onde a solução não fosse um vértice? É possível isso? É possível que a solução não seja um vértice? Tá, a situação é essa. Todas as funções são lineares, o Oi, que implica. Oi? Oi, oi, Gabriel? tá me ouvindo? Agora eu tô. Foi mal, é que eu tava com a mão levantada aqui, só que acho que não. Se Eu não tava olhando, dava desculpa. pra ver. Não, não. É, ali você falou que um vértice é um máximo daquela função, né? Mas, tipo, Nesse exemplo é. toda Uhum. essa semirreta superior aí, horizontal, não é também o máximo dessa 3x mais 5y? Essa aqui, Isso. no É. 6? Aham, não sei Não, se eu então, tô por exemplo, enxergando errado. se você pegar esse ponto aqui, por exemplo, isso aqui, por exemplo, você está dizendo que seria o máximo também, um ponto ali em Uhum. cima, né? Então, não, porque aí o valor daquele ponto ali já é menor, já vale 32 ponto alguma coisa, 32,4, ele já está em cima de outra curva de nível. Ah, tá, Ele não, não é um não. ponto Tava. novo. Aham, tava pensando em outra coisa. Mas deu para entender ou não? Uhum. Já. Para esse exemplinho aqui, o único ótimo é esse vértice mesmo. É o último, à medida que eu vou aumentando o valor da função, né? Essa reta vermelha significa todos os pontos que têm um determinado valor da função. Aqui 30. Tá Todos certo. os pontos têm, tá? Então eu fui aumentando, então esse aqui é o único que está com valor 36. E aí eu não posso aumentar além de 36, porque se eu já for para alguma coisa maior do que 36, já não tem nenhum ponto naquela região com valor maior do que 36. Uhum. Tá? Tá bom, obrigado. Nada. Então, nesse exemplo aqui, a solução foi um vértice. A pergunta é, vocês conseguem... Lembra da hipótese, né? É sempre um polígono, digamos assim, e as curvas de nível são sempre retas, porque a gente está no caso linear. Então, eu conseguiria algum ponto ótimo que não fosse um vértice? Vocês conseguem pensar em algum exemplo em que isso aconteceria? Se você Ou seja, cortar esse polígono com o mesmo ângulo da reta, você vai conseguir todo um conjunto de. isso, exatamente. Então, eu até consigo um ponto que não seja... Por exemplo, eu consigo botar esse ponto aqui também como sendo ótimo se eu mudar, se a função fosse diferente, né? Se a função fosse 3x mais 2y, eu acho, é isso? Ih, mas foi embora. Se a função fosse 3x mais 2y, ela seria paralela a essa restrição aqui, e aí todo mundo ali seria ótimo, né? À medida que eu vou aumentando... Não estou conseguindo controlar. Então, eu fui aumentando aqui o nível, o último momento em que ela intercepta a região é em toda aquela aresta ali. Então, na verdade, todos esses pontos aqui seriam soluções ótimas. Você estaria num caso em que você tem infinitas soluções ótimas para esse problema. Mas todas com o mesmo valor da função, né? O valor ótimo é o mesmo em todas elas. Tá legal? Então, assim, isso aqui seria um teorema, na verdade, digamos assim, né? O resultado que a gente poderia provar é que se existe solução ótima para um problema de linear, tá? Considerando tudo linear. Eu vou estar começando falando só de funções lineares. Então, no caso linear, se existe solução ótima para o problema, então pelo menos uma delas é um vértice. Tá legal? Mesmo nesse caso que a gente tem infinitas soluções, como a gente vai estar em cima da aresta, eu vou estar até pegando dois vértices aqui. Mas então o resultado é esse. Se existe solução para um problema, pelo menos uma delas é um vértice. Tá bom? Pelo menos intuitivamente. Eu não estou mostrando a demonstração, mas intuitivamente vocês estão concordando com isso? Sim. Uhum. Porque aí a gente estaria Oi, pode falar. Alguém falou? Tá falhando para mim. Eu não sei se alguém falou alguma coisa, só Não, não, escutei não. barulho. Não, não. Não? Tá. Porque então, problemas de otimização lineares, problemas de programação linear aqui, eles na verdade eles podem ser vistos até como um problema combinatório, na verdade, né? Então, uma vez que se eu sei que se existe solução, ela vai acontecer pelo menos em um vértice, ao invés de olhar todos os pontos da região, tá? Eu poderia olhar todos, tipo uma força bruta aqui, né? Eu olharia todos os pontos da região, calcularia o valor da função em todos eles
e pegaria o menor, no caso aqui de maximizar, né? Eu pegaria o maior deles para ser o meu máximo. Então isso seria, sei lá, chamaria de força bruta. O que obviamente não é uma solução prática porque a gente tem infinitos pontos. Agora, baseado nesse resultado, que eu sei que pelo menos uma das soluções está no vértice, eu até poderia usar essa força bruta, mas olhando só, nesse exemplo aqui pelo menos, em 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Tá? Eu poderia testar a função nesses 5 pontos, nos 5 vértices, e o maior deles, o que tivesse o maior valor da função, seria certamente o meu ponto de máximo. Então a gente poderia usar problemas de programação linear, eles também têm essa característica combinatória, tá? Porque a gente pode simplesmente, na verdade, olhar somente os vértices da região. Tá legal? E aí toda a teoria que a gente vai fazer, que aí no caso acho que eu vou deixar para terça-feira que vem, né? Mas toda a teoria ela é toda baseada em vértices de linear, tá? No caso linear, tudo que a gente faz, todos os teoremas, todos os resultados são sempre baseados nos vértices da região. A gente vai focar, vai olhar somente os vértices, tá? Aí dá para fazer um estudo um pouquinho mais específico. Tá legal? E isso vale em dimensões maiores também, tá? Aqui eu fiz um exemplinho pequenininho, porque dada a função aqui minha seria, cada equação seria a equação de uma reta, né? Mas se a gente fosse para dimensões maiores, por exemplo, R3, se eu tivesse 3 variáveis, cada uma das minhas restrições seria um plano, na verdade. Né? Então a minha região formaria um poliedro, seria um poliedro. Tá? Seria a interseção de semi-espaços. Cada plano define um semi-espaço, a interseção entre esses semi-espaços formaria um poliedro. Legal? E a função objetivo, tudo linear. A função objetivo seria um plano, na verdade. Então essa brincadeirinha aqui, o que eu desenhei, essa linha vermelha se movendo, seria um plano se movendo, passando por dentro de um poliedro. Mas vale a mesma coisa, tá? Ou você vai ter a solução única, que seria o vértice do poliedro, tá? Isso tudo por intuição. Tenta imaginar aí a situação, né? Ou você, movendo um plano através de um poliedro, ou você pararia com uma solução única num vértice, ou você poderia ter infinitas soluções se o plano não estivesse passando só pela aresta, a última interseção seria a aresta, alguma aresta do poliedro, né? Ou até toda uma face do poliedro, né? Se esse plano da função objetivo fosse paralelo a alguma face, você teria infinitas soluções, onde todo ponto daquela face seria solução do problema também. Tá? E dimensões maiores a gente já não consegue mais desenhar, mas o resultado continua valendo. Que se existe solução para o problema, pelo menos uma delas é algum vértice da região. Tá? Quando eu digo se existe alguma solução, porque pode não existir de fato, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pronta disso. A região poderia ser ilimitada, né? Não... Deixa eu abrir aqui. Tá bom? Pode ignorar essas informações todas aqui. Só imagina que a gente tem um problema, então, de novo, em duas variáveis, x e y é maior ou igual a zero, então eu estou no primeiro quadrante, e tem essa restriçãozinha aqui, que é x mais y maior ou igual a 2. Então a região viável fica tudo à direita dessa restrição x mais y igual a 2 no primeiro quadrante. Tudo que está desenhado aqui, pintado aqui. Tá bom? Então, se eu fizesse aquela mesma brincadeirinha, desenhasse as curvas de nível da função e fosse aumentando o nível, você ia aumentar o nível tanto quanto você quisesse e nunca ia chegar num final, né? Não teria um último ponto de interseção, um último momento de interseção. Então, esse aqui seria um exemplo onde não tem solução, não existe um máximo para esse problema, não existe um máximo para essa função nessa região. Tá bom? Então, pode acontecer isso, pode não ter um máximo, mas se tiver um máximo, ele ocorre em pelo menos um dos vértices. Tá legal? E aí, professora, não sei o que a senhora acha, mas acho que a gente pode dar uma interrompida por aqui então, porque aí o que eu continuaria agora era, de fato, começar a estudar os vértices e entender como é que a gente chega no